Bom dia, irmãos. Continuando nosso estudo da carta de Paulo aos irmãos lá na Galácia, nós vamos estudar hoje o capítulo 5, os versos de 16 a 21. Espero que os irmãos estejam acompanhando mesmo a cada domingo esses estudos que estão sendo feitos, porque são muito enriquecedores. Eu tenho aprendido bastante com esses estudos e o Senhor tem falado bastante ao meu coração. E minha oração é que nós outros estejamos realmente sendo edificados, né? E aprendendo de Deus através da sua palavra, deste livro tão precioso que Ele deixou para nós. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, amado Pai que está nos céus, Pai de infinita bondade e misericórdia, meu Jesus amado, eu te peço, Senhor, que a Tua palavra e a Tua palavra somente seja falada aqui nesta manhã. Que nós sejamos, Senhor, edificados, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Usa-me, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Não permita, meu Deus, por favor, que nada que eu fale aqui seja para a minha própria honra, para a minha própria glória, dos meus próprios pensamentos ou filosofias, mas que o Teu Espírito Santo use, Senhor, minha mente, a minha boca, para falar aquilo que o Senhor deseja que os Teus servos aprendam e apreendam da Tua palavra. Deus de infinita bondade e misericórdia, neste momento, Senhor, eu quero levantar a Ti o meu clamor pela nossa nação. Deus, tem misericórdia deste país, Senhor, tantas pessoas, Pai, que não Te conhecem ainda, ou que ouviram falar de Ti de forma equivocada. Pai, usa-nos, usa os Teus servos, a Tua igreja espalhada nos 4 cantos deste país, para anunciar o Teu evangelho. Ó Deus, que nós tenhamos disposição para ir pregar o Teu evangelho. Senhor, que aqueles que não podem ir possam ajoelhar e orar pelos tantos missionários ao redor do nosso Brasil, Senhor. E aqueles que ainda assim não podem, estão orando e não podem ir, possamos também, Senhor, contribuir com um pouco do muito que o Senhor nos tem dado. Pai, muito obrigada pelas Tuas bênçãos. Pai, que a Tua palavra, o verdadeiro evangelho, alcance os corações daqueles que necessitam ouvir de Ti. Nós sabemos, Pai, o Senhor já nos disse que se nós não cumprirmos o nosso papel, as pedras clamarão. Não deixe, Senhor, que nós não cumpramos o nosso papel, por favor. Que nós falemos de Cristo. Muito obrigada pela existência hoje das redes sociais, onde nós podemos falar de Ti, onde as pessoas podem ouvir de Ti. Muito obrigada, Senhor, por esta plataforma que nós usamos para a transmissão da Tua palavra. Toca, Senhor, no coração de qualquer pessoa que ouvir esta lição, este estudo, neste momento que ela vai ser liberada na plataforma, hoje, domingo pela manhã, mas também, Senhor, em qualquer dia, em qualquer lugar, qualquer pessoa que ouça, seja tocada pelo Teu Santo Espírito. Ilumina-nos, Senhor, com o Teu Santo Espírito, na transmissão da Tua palavra. Em nome de Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém. Amém. Gálatas, capítulo 5. O que você escolhe, meu amado, minha amada? Ser guiado pelo Espírito ou pela carne? Qual o seu desejo? Qual o seu plano? O que é melhor para o cristão? Ser guiado pelo Espírito ou pela carne? Nós temos estudado que Paulo vem falando aqui desde o primeiro capítulo de Gálatas, alertando os irmãos na Galácia e a nós hoje, a respeito da legalidade, do legalismo, né? De confiar a sua salvação não na graça de Cristo, mas no cumprimento da lei, naquilo que nós podemos até chamar hoje de religiosidade. E Paulo vem esse tempo todo, desde o primeiro capítulo, desde o primeiro momento que ele começou a escrever a sua carta, alertando os irmãos, olha, a salvação é pela graça somente, é somente Jesus Cristo quem salva, é a fé em Cristo que salva. Nada que nós possamos fazer vai nos salvar, porque é Cristo quem salva.
E aí, irmãos, agora no capítulo 5, Paulo começa então a mudar a forma como ele está alertando os irmãos, e ele começa a dizer, olha, eu só quero fazer um alerta para tudo isso que eu estou dizendo a vocês, amados irmãos Gálatas. Eu quero lhes dizer que nós fomos sim chamados para a liberdade, mas a liberdade não é libertinagem. Eu quero alertá-los, irmãos, que quando eu estou dizendo que nós não somos salvos pela lei, eu não estou dizendo a vocês que a gente pode andar de qualquer jeito. Vamos voltar um pouquinho no texto de hoje, porque o texto de hoje é Gálatas 5, de 16 a 21. E eu tenho a impressão que nós vamos terminar a lição hoje com um desejo que chegue logo o próximo domingo para aprendermos do que vai ser dito no próximo domingo. Eu fiquei com esse sentimento e eu não sei se os irmãos também ficarão. Porque hoje nós vamos aprender um pouco sobre aspectos negativos, né? Então a gente vai ficar com aquele desejo de ver o aspecto positivo. Mas antes de começar o versículo 16, eu gostaria que nós voltássemos um pouquinho, irmãos, para o versículo 13, para esse alerta que Paulo fez e que os irmãos já viram na lição passada. Versículo 13, nossa Bíblia, né, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5 e verso 13. E mais uma vez, os irmãos podem até já dizer junto comigo aí, né? Eu recomendo que os irmãos estejam com as suas Bíblias abertas, um lápis, seu caderninho de anotações, para que o irmão, a irmã anote aquilo que está sendo ensinado. E até mesmo para posteriormente tirar dúvidas se algo ficar não tão claro na sua mente, no seu coração. Assim faziam os irmãos da Bereia. Mas, por outro lado, se você está ouvindo esta palavra enquanto você dirige, enquanto você caminha, não pare porque você não tem um papel, né? Continue ouvindo e você também será edificado. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha bem. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos um dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, Paulo faz aqui um alerta para nós, amados. Ele está dizendo, olha, amados, o legalismo é um perigo, mas a licenciosidade, a libertinagem, o viver de qualquer jeito também é um perigo. A liberdade cristã, amados e amadas, não é uma licença para pecar. Deus não nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz para que nós nos sentíssemos livres para pecar. A liberdade cristã é a liberdade do pecado e não liberdade para o pecado. Então, nesse pequeno trecho aí, do versículo 13 ao versículo 15, Paulo nos faz um chamado, uma advertência e um mandamento. Um chamado, uma advertência e um mandamento. Fomos chamados para uma vida nova. Fomos chamados para a liberdade em Cristo. Fomos chamados para um viver diferente. Fomos chamados para trilhar o caminho da verdade, né? E aí ele faz uma advertência. Não dê ocasião à carne, né? Porque ele diz assim, ó, a liberdade para que você foi chamado não é licença para você pecar, não é permissão para explorar o seu irmão. Ele diz, ó, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor. Observe que Paulo contrasta com o dar ocasião à carne com amar o irmão. Quando você ama aquele que está ao seu redor, você não vai explorar o seu irmão. E outra coisa que ele diz também, que a liberdade da graça não é ocasião para o não cumprimento da lei, porque ele diz no versículo 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Jesus Cristo falou
Jesus Cristo falou que a lei estava resumida em 2 mandamentos, e esses 2 mandamentos eram amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas, e você está cumprindo os mandamentos que dizem respeito a Deus. Quando eu digo não tomarás outro Deus, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não terás outros deuses diante de mim. Esses são mandamentos que falam do nosso amor a Deus. Quando eu digo honra teu pai e tua mãe, não furtarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não dirás falso testemunho, são mandamentos que falam da nossa relação com o próximo. Então, Jesus Cristo resume os 10 mandamentos e nele toda a lei em 2 esferas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E Paulo completa aqui dizendo que este é o cumprimento da lei em um preceito, a saber, amar o próximo. Quando eu amo o próximo, eu não o exploro. Quando amo o próximo, eu cuido desse próximo. Não somente no âmbito físico, mas eu cuido da sua saúde emocional, mental e espiritual. Eu me preocupo com essa pessoa. E a gente lembra que o exemplo que Jesus Cristo deu de amor ao próximo foi aquela pessoa, a parábola do bom samaritano, quando um homem foi assaltado e fica lá jogado à beira da estrada, e as pessoas da religião, o sacerdote, o levita, passa de largo. Eles não fizeram mal ao samaritano, mas eles também não cuidaram, eles não acolheram. Então, irmãos, quando a gente olha, passa de largo daqueles que necessitam de nós, quando a gente passa de largo do irmão da nossa igreja, nosso vizinho, familiar, quem a gente conhece e sabe que necessita da nossa ajuda, do nosso auxílio, nós também estamos deixando de demonstrar amor ao próximo, estamos deixando de cuidar, estamos deixando de exercer, de cumprir a lei. Então, esse é o alerta que Paulo nos faz e que a gente tem tentado deixar claro para os irmãos em todas essas lições da Carta de Gálatas. Estamos falando todo o tempo contra o legalismo, estamos falando todo o tempo sobre a religiosidade, mas isso não minimiza o fato de que Deus exige de nós relacionamento, de que Deus quer de nós um compromisso com Ele. E eu volto a ler para os irmãos Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós. De que forma? Em novidade de vida, uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que se comporta de forma diferente. E aí depois que Paulo fala que a gente não tem a licença para explorar o irmão, que a gente precisa, ao contrário, amar e cuidar para que não sejamos mutuamente destruídos, ou seja, quando eu maltrato, quando eu não cuido, quando eu exploro, não é só o irmão que será destruído, mas eu também serei destruída. Então, para que nós não sejamos mutuamente destruídos, ele começa a falar conosco sobre aquilo que aqueles que compilaram as Escrituras colocaram aqui para nós como as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu disse aos irmãos há alguns minutos que talvez a gente ia ficar com uma vontade de que chegasse logo o próximo domingo para ouvirmos e aprendermos o que complementa a lição de hoje, porque hoje nós vamos falar somente sobre as obras da carne, aquilo que a gente precisa evitar, né? E Paulo começa esse texto com um alerta, né? Um mandamento firme. Ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Observe, irmãos, que isso vem logo depois que ele está dizendo, ame o teu próximo como a ti mesmo. Não fique nessa intriga de morder e devorar uns aos outros. Ao contrário disso, a palavra porém, no português mesmo, essa conjunção adversativa aqui é uma ideia de oposição, é uma ideia contrária. Ao contrário, ao invés de ser mutuamente destruídos, ele diz,
andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E uma coisa que nós precisamos entender aqui é que a concupiscência da carne é algo que nós chamaríamos de natural. É natural do ser humano. Essas coisas todas que nós vamos listar hoje aqui, elas são naturais. Elas estão em nós porque a nossa natureza pecaminosa não foi ainda completamente destruída. E nós precisamos, a vida cristã é uma batalha constante, né? É um campo de batalha o tempo inteiro, porque nós estamos lutando com essa concupiscência da carne que está em nós, infelizmente. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. E aí Paulo nos dá, irmãos, uma lista daquilo que nós chamamos de pecados, né? Paulo dá outras listas, essa lista não é uma lista limitante, não é? Mesmo porque no final do versículo 21, ele vai dizer, e coisas semelhantes a essas. Mas aqui ele faz uma lista, e nós vamos falar um pouco sobre essa lista que Paulo traz aqui em Gálatas, versículos 19 a 21. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, essa lista não é terminativa, como eu já falei, né? Ela é uma lista que ilustra, né? Que ilustra os pecados, que diz uma série de pecados a que nós estamos sujeitos e com os quais nós precisamos lutar. Então, essa batalha, amados, como eu falei, a batalha no campo espiritual, ela é uma batalha do espírito contra a carne. Desde o momento que nós aceitamos Cristo como Salvador e o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em nosso coração, essa batalha inicia. E Paulo diz que para que nós vençamos essa batalha, é necessário que nós andemos em espírito. Para andar em espírito, nós já sabemos, é preciso que nós conheçamos o nosso Deus, é preciso que nós nos alimentemos da Bíblia, da palavra de Deus, da oração, da comunhão um com o outro, no exercício da solitude, no exercício da confissão, as disciplinas espirituais que nós já estudamos aqui no ano passado. Então, quando nós nos alimentamos da verdade, da palavra de Deus, nós estaremos então preparados para andar no Espírito e para viver, para vencer essa batalha que está em nossa mente, em nosso coração, né? Essa batalha, ela se dá, não, quando diz assim, as concupiscências da carne, eu gostaria que os irmãos entendessem que não é somente no âmbito físico, mas no corpo físico, mas na mente, nas emoções e na vontade, a nossa psique, que faz parte, sim, da parte humana, digamos assim, né? Humana do nosso ser, não espiritual. Então, as emoções, elas fazem parte dessa rede de pecados, os desejos físicos fazem parte dessa rede de pecados. Não estou dizendo, irmãos, por favor, não me entendam mal, de que as emoções são pecado. Mas existem emoções pecaminosas, existem desejos na nossa carne pecaminosos, existem vontades pecaminosas. E essa lista que Paulo, exemplificadora que Paulo nos dá, ela abrange esse aspecto também de mente, emoção e vontade que estão sujeitas ao pecado. Isso diz respeito, de uma maneira geral, à nossa humanidade não redimida.
a humanidade que ainda, o velho homem que ainda habita em nós. Irmãos, esses pecados que foram listados aqui por Paulo, nós podemos dividi-lo em três grupos, em três grandes grupos. O primeiro grupo seria na verdade, 4 grupos, seria dos pecados sexuais. O segundo grupo, dos pecados religiosos. O terceiro grupo, chamado dos pecados sociais, que por incrível que pareça, é o grupo que tem mais pecados listados. E o quarto grupo, o grupo dos pecados chamados de pecados pessoais individuais, né? Os pecados pessoais. Os pecados sexuais, de certa forma, alguns deles também poderiam ser colocados como pessoais, mas como eles podem não ser somente pessoais, então foram divididos assim, pecados sexuais. Então ele começa a lista pelos pecados sexuais, que são prostituição, impureza e lascívia. A palavra grega usada aí, de acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário de Gálatas, e todas as vezes que eu mencionar aqui uma palavra grega é de acordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, é a palavra porneia, né? A palavra porneia, da qual também vem a nossa palavra pornografia, né? Que originou também a palavra pornografia. Então ele fala aqui que a porneia, ela se refere a qualquer pecado sexual. Qualquer pecado sexual, seja ele, a prostituição aqui não é como às vezes a gente pode pensar somente o fato de uma pessoa, um homem ou uma mulher, se dirigir a uma prostituta para ter relações com ela. Não, a prostituição não é somente isso, de acordo com os estudiosos da palavra, de acordo com a palavra grega ali empregada, mas qualquer pecado sexual, seja adultério, fornicação, incesto, qualquer um desses pecados estão dentro aí dessa palavra porneia, né? Nós sabemos que a própria pornografia, que às vezes hoje em dia com o uso da internet muitas pessoas não precisam nem sair de suas casas, né, para praticar tal pecado. E, infelizmente, esse tem sido um pecado muito comum na Igreja de Deus, não só com homens, como se pensava antigamente, mas também com mulheres. Então, nós precisamos guardar a nossa mente desse pecado, dessa porneia, né, da pornografia também. É algo que tem destruído pessoas e lares. Então, os pecados sexuais são pecados que têm destruído pessoas, famílias, igrejas até. E é um dos primeiros pecados que o apóstolo Paulo lista. Outro pecado que ele, da área sexual, é o pecado da impureza. A palavra grega é a catarsia. E ele significa não somente o ato físico, mas a impureza moral. E isso vai mais profundo, porque diz respeito tanto a atos, quanto palavras, pensamentos e intenção do coração. Então, alguém vai dizer, mas só pensar não é pecado. Sim, tudo bem. Aí a gente tem que fazer a distinção entre tentação e o pecado em si, né? O pensamento passar na sua cabeça é uma coisa, mas alimentar aquele pensamento é outra coisa bastante diferente, e aí a gente já passa mesmo para a execução do pecado. Nós sabemos que o pecado, ele não é não somente o ato consumado, mas o pecado pode acontecer na nossa mente. Lembra que o Jesus Cristo disse, a lei diz, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que em seu coração, né, cobiçar a mulher do próximo, já adulterou com ela. Então é nesse sentido aqui que entra a impureza, a intenção do coração, né? A intenção do coração. É a ideia atos, palavras, pensamentos e a intenção do coração. A lascívia, cuja palavra grega que foi traduzida para lascívia é azelgeia, ela tem a ver com a libertinagem, né? A gente fala, fulano tem um comportamento lascivo, é uma pessoa dada à devassidão. Uma linguagem natural seria assim, uma falta de freio no seu comportamento, né? Um comportamento sedutor ao extremo, que tudo que essa pessoa faz, ou fala, ou diz,
encaminha para as questões da sexualidade, da libertinagem, da devassidão. Então, são os 3 pecados sexuais que Paulo chama atenção nessa lista exemplificativa aqui: a prostituição, a impureza e a lascívia, né? São os 3 pecados sexuais. Paulo também fala aqui, amados, dos chamados os pecados religiosos. Pecados religiosos. Os pecados religiosos aqui listados são a idolatria e a feitiçaria, né? A idolatria e a feitiçaria. Nós sabemos, é comum, né, a saber o que é idolatria, você adorar outros deuses, você ter imagens ali que representam outros deuses e você se curvar a elas, ou até mesmo você professar uma religião que não adora o Deus verdadeiro, que adora uma imagem. Isso nós consideramos como idolatria. Mas, amados, nós sabemos que a idolatria vai além do que adorar uma imagem. Nós entendemos, através do estudo da palavra de Deus, que qualquer coisa ou pessoa que ocupe o lugar de Deus na sua vida, ele se torna um Deus para você e o coração é idólatra. Então, amados, se você tem seu marido, irmãs, sua esposa, irmãos, filho, filha, netos, se essas coisas são mais importantes para você do que adorar a Deus, do que servir a Deus, então, irmão, o seu coração é idólatra. Se o seu carro é mais importante para você do que estar na casa do Senhor, irmão, o irmão é idólatra. Se os seus bens, o seu status social é mais importante, então, irmão, o seu coração é idólatra. Se o serviço ao Senhor, que as pessoas digam que você serve bem, que você dá a lição bem, você serve a Deus para ser ovacionado, irmão, seu coração é idólatra. E o Deus do seu coração é você mesmo, você mesma. Então, irmãos, idolatria, qualquer coisa ou pessoa que ocupe o lugar de Deus em nossa vida, se torna um Deus para nós. E isso é pecado, é condenado. Está na lista exemplificativa que o apóstolo Paulo nos deu. Então, nós devemos entender, irmãos, que precisamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Amar a Deus, adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. A feitiçaria é outro pecado religioso que é listado aqui nesse texto. E a palavra que é usada aqui para feitiçaria é a palavra pharmakeiai, que é a palavra da qual deriva a nossa palavra farmácia. Por quê? Porque a feitiçaria a qual Paulo se refere aqui é o uso de drogas, né? de alucinógenos, mas alucinógenos com fins religiosos, com fins místicos, com fins mágicos. Ou qualquer alucinógeno, qualquer droga que fosse usada para tirar a pessoa da sua consciência com fim religioso, né? Muitas práticas naquela época pagãs usavam drogas nesse sentido e é a isso que Paulo está se referindo. Nos dias de hoje, a gente tem algumas religiões até aqui no Brasil que usam chás e coisas assim para que as pessoas entrem numa espécie de transe. E podemos entender também qualquer culto que se use da magia, né? Que não é feito a Deus, também é considerado feitiçaria. Agora, irmãos, nós vamos entrar então na lista de pecados sociais, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 os pecados sociais. Observe, nós tivemos 3 pecados sexuais, 2 pecados religiosos e vamos ter 8 pecados sociais. Então, às vezes nós estamos dando muito mais atenção aos pecados sexuais do que aos pecados sociais. Eles são muito mais, nós nos preocupamos muito mais com os pecados sexuais, mas o apóstolo Paulo se preocupou com os pecados sociais, né? Então, o primeiro pecado que ele lista aí é a inimizade ou extrai, né? Que significa um sentimento hostil nutrido por longo tempo e enraizado no coração.
Irmãos, eu sei que nós somos humanos e a gente tem empatia ou não pelas pessoas. Eu sei disso, né? Às vezes a gente vê uma pessoa e conhece naquele primeiro momento e diz, não fui com a cara daquela pessoa. É natural, como eu já disse antes, é natural. Mas nós não somos mais seres naturais. Nós hoje somos pessoas espirituais. Então, essa antipatia natural, ela precisa entrar no campo da batalha e dizer, Soraya, não, o Espírito Santo fala por você e você se permite conhecer e amar aquele irmão. Mas ele está falando aqui do sentimento nutrido, o sentimento hostil. Você teve, não foi com a cara ou alguma coisa aconteceu que o irmão pode ter lhe feito até algum mal ou disse alguma coisa e você começa a nutrir. O que é nutrir, amados? É alimentar. Fortalecer esse sentimento de hostil para com a pessoa, para com seu irmão. Ele enraiza, esse sentimento cria raízes no coração, né? E isso quebra a comunhão. Eu estou falando aqui de forma específica entre nós, da igreja, nessa comunidade que nós vivemos, mas isso diz respeito a qualquer pessoa com quem nós vivemos, na nossa realidade, na família, no trabalho. Nós não temos o direito de nutrir um sentimento hostil pelas pessoas ao nosso redor. O outro pecado chama porfia, né? Porfia. A palavra porfia vem da palavra eris, a palavra grega eris, e significa luta, discórdia. Mas não somente luta ou discórdia, mas quando você luta e discorda do outro, porque você almeja uma recompensa lá na frente. Sabe aquilo que a gente diz assim, fulano consegue subir na vida pisando os outros? Isso é porfia. Nós não precisamos, amadas irmãs, nós não precisamos pisar no outro, humilhar, lutar, ter rivalidade para que ganhemos promoção, para que tenhamos uma recompensa. Nós somos filhos e filhas do Rei. Se for a vontade dele que nós tenhamos uma promoção, não precisamos ter rivalidade com aqueles que estão ao nosso lado. Ele nos colocará onde ele quiser. Precisamos ter um comportamento de amor, é o que Paulo está chamando. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está dizendo aqui que esses aqui são o que nós não devemos fazer. Ciúmes. Olha bem que interessante. O ciúme vem da palavra zelo. Você vai dizer, zelos. Mas zelo, quando a palavra que foi traduzida para zelo em português não é cuidado, como assim que zelo vai ser algo que é ruim? Mas o zelo aqui, usado no sentido negativo mesmo, é você querer tanto uma coisa que o outro tem, né? Querer possuir o bem que é do outro. O outro tem algo e você zela, né? Tem aquele amor, aquele desejo por aquilo que pertence ao outro. Um objeto, um bem, até mesmo uma pessoa. Aqui não é o ciúme como numa relação que você tem um marido, uma esposa, um namorado ou namorada. Eu estou com ciúme porque ele está ali sentado com outra pessoa. Não é esse ciúme. O ciúme aqui é o desejo pelo que é do outro. É desejar de forma ambiciosa o que é do outro. E aí vem a ira, né? Paulo já falou em Efésios, na carta aos Efésios, a gente já estudou a carta aos Efésios, quando ele fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira, quando ele diz, irai-vos e não pequeis. E aqui ele fala novamente da ira, que é um destempero emocional. Quando eu li sobre isso, eu pensei naquele famoso pavio curto, né? Aquela pessoa de pavio curto que nós conhecemos. O que é o pavio curto? A pessoa que se ira com muita facilidade, que explode, o temperamento explosivo. E é quanto a isso que Paulo está dizendo, olha, não é o comportamento do cristão. Você explodir, tá aqui tranquilo e pá, explode. Alguma mínima coisa explode. Isso não é um comportamento do cristão que é controlado pelo Espírito Santo de Deus, um cristão que anda no Espírito. Outro pecado social é a discórdia.
A discórdia vem da palavra eriteai, e é a ideia do espírito partidário e tendencioso. O espírito partidário e tendencioso. Lembra quando Paulo falou aos coríntios, irmãos, quando ele disse assim, olha, para com esse negócio de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, nós somos um. Aqui na Igreja Sinai não tem esse negócio de ser de pastor Heber, de pastor Décio, de pastor Xavier. Somos um só rebanho. O nosso pastor maior é Jesus Cristo, o nosso pastor na igreja local é pastor Heber. Todos estamos sob a liderança desse pastor. Somos um, amados e queridos irmãos, né? Nós não somos de A, de B, ou de C, ou de D. Nós somos um em Cristo. É isso que Deus quer de nós, sem discórdia, sem espírito faccioso, tendencioso. Ah, mas eu gosto mais de fulano, então eu vou ser amiguinha aqui de fulano. Já errou daí, porque a Bíblia diz que nós temos que amar a todos. Sim, nós temos as afinidades, as pessoas com quem nós nos afinamos mais, e isso não é errado. Mas o amor é para ser dado a todos com liberalidade. Eu não posso achar que A é mais bonito porque eu amo mais A do que B. Todos são bonitos em Cristo, né? Todos foram criados e feitos pelo nosso Deus, nós somos todos de Deus. Nós precisamos de verdade amar uns aos outros, amar como Deus nos amou. E esse espírito de partidário, eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C, isso não é andar no espírito. Outro pecado social são as dissensões. E aqui, observe que as coisas eles vão num crescente, né? É como se fosse a figura de linguagem chamada de gradação. Esses pecados eles são colocados assim, eles vão gradativamente crescendo. As dissensões dicostasiai significa sedição. Primeiro você começa com a discórdia. Eu sou de A, sou de B, mas aí você começa agora a seduzir o outro. Vem pro meu lado, deixa o lado de lá. Não ande com fulano não, o nosso lado aqui é melhor. Ah, a gente vai fazer um passeio, a gente vai ter ali junto. Não vá para aquele grupo não, que eles não fazem passeio. Ou a gente... Aí começa a fazer uma rebelião. Começa a andar o que é melhor é para mim, é para o meu lado. E eu me lembrei daquele ditado que diz farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é isso que o Senhor Jesus Cristo diz, né? Farinha pouca, eu como menos e divido com meu irmão. E hoje eu ouvi a história, não sei se os irmãos acompanharam, sobre um acidente que teve em São Paulo, que ainda estão buscando a origem, no estado de São Paulo. Eu não sei exatamente em que cidade, porque eu não ouvi a reportagem, eu já ouvi de uma terceira pessoa, as pessoas começaram a sentir um cheiro estranho de um gás naquele bairro, e essa mulher, ela pegou o carro e saiu de casa, e ela percebeu que ao se afastar da residência dela, ela melhorava. Então, a pessoa que é farinha pouca, meu pirão primeiro, teria feito o quê? Vou-me embora. Mas essa mulher não, ela lembrou da mãe dela, que mora na casa ao lado dela, e resolveu voltar para buscar a mãe. Acontece que enquanto ela voltava buscando a mãe, ela viu pessoas passando mal na rua. Irmãos, ela deu socorro a essas pessoas. Ela poderia ter dito, não são minha família, não tenho nada a ver com essas pessoas, não. Mas essa mulher, ela foi um exemplo para nós, né? Ela socorreu. E eu vou dizer, de uma certa forma ela se prejudicou, porque ela também precisou de internamento, e talvez se ela não tivesse socorrido, ela não precisaria, porque ela percebeu que se afastando daquele lugar, ela não tinha as reações que estava tendo ali. Então, esse é o comportamento que Deus quer de nós, e não dissensão, não rebelião, não um farinha pouca, meu pirão primeiro. E o próximo nível, o próximo grau aí do pecado social, olhe bem, você parte da ira, discórdia, dissensão para facção. A palavra facção é uma palavra que nós ouvimos bastante na nossa realidade em relação aos grupos
do tráfico e coisa assim. Mas o que a Bíblia chama de facção são heresias, são rejeição das crenças fundamentais em Deus, Cristo e as Escrituras. É a divisão do povo para caminhos que são contrários às Escrituras. Isso é facção nesse contexto. Outro pecado social é a inveja. E a inveja aqui, irmãos, é como se fosse um degrau mais elevado do ciúme. É pior do que o ciúme, porque não apenas deseja o que é do outro, mas quer que o outro perca o que tem para sofrer com a dor da perda. Não é somente querer algo igual ao do outro, quer o que o outro tem realmente. Esse sentimento é um sentimento mesquinho, meus irmãos. É um sentimento que alguém que anda no Espírito não pode de maneira alguma alimentar. Porque nós fomos salvos por aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós não podemos nos comportar como se não vivêssemos na dependência deste que morreu por nós. E por fim, os pecados pessoais, que são a bebedice e a glutonaria. E esses dois pecados a que Paulo se refere aqui, irmãos, bebedice e glutonaria, ambos têm relação com o prazer pessoal. Tanto o beber quanto o comer, beber em demasia e o comer em demasia, ambos têm a ver com a necessidade do prazer. Ele fala, né, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que essa bebedice é especialmente o embriagar-se em busca do prazer. E a glutonaria também a busca desenfreada do prazer. E mais uma vez eu pensei no hedonismo, né? A filosofia que busca somente o prazer. E era contra isso que Paulo estava falando aqui em todos esses pecados. O hedonismo coloca o eu no centro. Eu em primeiro lugar. O cristão precisa colocar Jesus Cristo no centro. Que ele cresça e eu diminua. E aí Paulo termina esse texto dizendo, e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Versículo 21. Que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então, irmãos, como nós já sabemos, que o apóstolo João também já nos alertou, aquele que vive na prática do pecado não herdará o reino de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Aquele que vive, essas são coisas que devem passar longe de nós. Essas são ações, atitudes, pensamentos a respeito das quais nós precisamos manter distância, lutar, batalhar, para que elas estejam realmente longe da nossa vida, da nossa prática diária, do nosso viver com Deus. Qual a sua opção, meu amado, minha amada? O que você escolhe? Viver, ser guiado pelo Espírito, e nós vamos aprender sobre isso na próxima semana, ou ser dominado pelas obras da carne? Qual é o seu desejo? Senhor Deus, nosso amado Pai, muito obrigada, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos o Teu Santo Espírito em nós. Muito obrigada porque Ele nos diz o caminho que nós devemos andar. Muito obrigada, meu Deus, porque... Ai, Senhor, se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Ó Pai, por favor, ajuda-nos a permanecer firmes em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a andar no Espírito e não satisfazer as concupiscências da carne. Afasta de nós, Senhor, a prostituição, a impureza, a lascívia. Afasta de nós, Senhor, os ciúmes, as porfias, as iras. Afasta de nós, Senhor, por favor, a dissensão. Afasta de nós a facção, Senhor, por favor. Afasta de nós, meu Deus, a discórdia.
Tira do nosso caminho a bebedice, Senhor, e a glutonaria. Ó Pai, enche-nos com o Teu Espírito. Em nome de Cristo, Teu Filho, eu oro. Amém. Amém. Bom dia, irmãos.